E o que é que contempla, por exemplo, no e-mail que eu vou enviar a carta convite? Primeira coisa é o assunto, né? Então, normalmente ali naquele campinho de assunto, eu normalmente uso o Outlook como ferramenta de e-mail, e no assunto eu coloco carta convite, número, aí eu defino uma sequência numérica para cada ano corrente, ou seja, estamos em 2020, então, quando eu for definir, vai ser, por exemplo, 001/2020. Então, carta convite 001/2020, ao lado eu coloco a descrição da carta convite, por exemplo, serviço de manutenção e conservação predial. Então, eu coloco lá a carta convite, o número e a descrição. Esse é o que eu coloco no assunto. Para que eu faço isso? Para melhor controle. E o ideal também é que os fornecedores, você oriente os fornecedores a responderem mantendo essa informação no assunto, certo? Somente colocando alguma outra informação antes da palavra carta convite. Por exemplo, esclarecimentos. Então, ele coloca esclarecimentos, espaço, carta convite, número tal, 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 e aí continua no mesmo assunto. Por quê? Porque aí eu mantenho um nível de organização. Se ele está solicitando esclarecimento, eu já sei que aquilo é um e-mail de esclarecimento. Se ele está solicitando uma prorrogação de prazo de entrega das propostas, ele coloca prorrogação, e aí continua a descrição. Isso mantém o processo organizado na hora de você armazenar em pastas. Por falar em pastas, é outro cuidado que eu tomo. Eu, normalmente, eu abro uma pasta para cada ano, né? Então, eu coloco lá, por exemplo, agora 2020, eu abri a pasta 2020, dentro da pasta 2020 tem processos em andamento e processos concluídos. Coloco essas duas pastinhas. Para quê? Justamente, enquanto o processo está em andamento, eu já sei quais são aqueles processos que estão em andamento. Quando ele finaliza, aí eu jogo ele para a pasta de concluídos, e aí eu não fico com um monte de processos acumulados em uma única pasta. E eu mantenho isso organizado. É minha forma de organizar. Cada um tem sua maneira, cada um pode fazer do seu jeito, mas essa é a minha maneira de organizar. Eu gosto de trabalhar assim e está funcionando, sempre funcionou, e eu continuo mantendo dessa mesma forma, tá certo?